Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre mercantilismo e o processo de colonização da América. Nas aulas anteriores, nós estudamos como se formaram as monarquias absolutistas na Europa, aquelas em que o poder era concentrado nas mãos do rei. Tivemos o exemplo da França, o exemplo da Inglaterra. Então, o mercantilismo é uma prática característica dessas monarquias absolutistas, em que o Estado interfere diretamente na economia, dita as regras de mercado, a forma como o comércio, como as atividades econômicas devem se organizar. Então, o mercantilismo é uma prática econômica do absolutismo. E essa interferência do governo, do rei na economia, tem o objetivo de quê? De que acumular riqueza para esse reino. Para acumular riqueza, esses estados lançavam mão de várias práticas, dentre elas, manter uma balança comercial favorável. O que é isso? Era preciso ter mais reserva financeira do que está gastando. Então, era recomendado que o estado, que aquele reino, vendesse mais e comprasse menos. Porque quando se vende mais, se fatura mais com essa venda, e quando você compra menos produto, quer dizer que você está gastando menos das suas reservas. Então, isso mantém a balança comercial favorável. Também, outra medida desses estados absolutistas era o metalismo, que era a busca por metais preciosos, principalmente ouro e prata, para abastecer os cofres, a riqueza dos reinos e também para a fabricação, o processo de cunhagem de moedas. E outra prática também era o protecionismo. O que é isso? Eles aumentavam os impostos sobre produtos importados, se eles tivessem esses produtos no seu território. Para quê? Porque o produto nacional ficaria mais barato do que o produto importado e assim reduziria essa concorrência, entre esses produtos. As pessoas passariam a comprar mais o produto nacional. Então, esse protecionismo era para proteger a venda dos produtos nacionais. Então, essas três práticas eram muito comuns do mercantilismo. Esse período de atuação das monarquias absolutistas também foi o período da expansão marítima europeia, da conquista de novos territórios na América. E, nesse contexto, surge a chamada política colonial. O que é isso? Os territórios na América, as colônias, tinham uma relação de exclusividade com as suas metrópoles, que eram os países colonizadores na Europa. Então, por exemplo, a colônia, ela forneceria matéria-prima exclusivamente para a metrópole. Matéria-prima é o produto que é o produto bruto, tá? O produto que vai dar origem a outro. Por exemplo, a matéria-prima do tecido é o algodão. A matéria-prima do açúcar é a cana-de-açúcar. Então, eles forneceriam matéria-prima e, por sua vez, comprariam produtos manufaturados vindos da Europa. Tecidos, azeite, vinho, sendo a compra, eles comprariam exclusivamente do país colonizador. Então, esse acordo, que não era bem um acordo, acabava sendo imposição da metrópole para a colônia, é chamado de Pacto Colonial, que garantia essa exclusividade comercial entre colônia e metrópole. O Pacto Colonial, ele foi firmado logo depois do processo de invasão e conquista do território americano. Em 1492, quando Colombo chegou à América, havia entre 100 e 50 milhões de povos nativos. Anos depois, cerca de 200 anos depois, essa quantidade de povos nativos havia caído para 1/10. O que provocou essa queda tão drástica? Justamente a violência dos europeus nesse processo de invasão.
o contato dos indígenas com os europeus e tiveram contato, adquiriram doenças para as quais não tinham imunidade, então muitos morreram contraindo essas doenças para as quais eles não tinham imunidade. Também as armas, superioridade de armas dos europeus, porque os povos nativos não conheciam pólvora, explosivos, então é muito diferente, né, uma luta com arco, flecha, com lança, contra o pessoal que vinha com canhão, que vinha com espingarda, né? Isso também assustava muitos indígenas a princípio, porque por não conhecerem, eles achavam que era uma força sobrenatural. Depois, com o tempo, é que eles vão percebendo que é uma arma e vão tomando conhecimento disso. Mas logo no início, esse impacto, esse medo também gerou uma desvantagem para os povos nativos. O uso do cavalo também, o cavalo não era conhecido pelos povos nativos. E tudo isso foi muita vantagem para os europeus nesse processo de invasão. Além disso também, os europeus firmavam alianças com grupos inimigos do território que eles queriam ocupar. Então, pegavam a tribo que era inimiga daquela outra tribo que ocupava o território que eles queriam invadir, e aí se unia a esse grupo e invadir o território. Então, com isso, se deu a dizimação de muitos povos nativos na época. Situação que aconteceu no México, por exemplo, no processo de invasão do México. Hernán Cortés, responsável pela invasão do território, ele fez aliança com povos inimigos dos astecas. E nessas alianças, ele acabou sabendo que na região dos astecas tinha muitos metais preciosos. E lembra que eu falei anteriormente que o metalismo, a busca por metais preciosos, era uma das grandes práticas mercantilistas e um dos grandes interesses do Estado, né, dos governos absolutistas. Então, ele vai em direção à capital do Império Azteca e acaba sendo bem recebido amistosamente pelo imperador Montezuma. Só que, na traição, ele acaba prendendo Montezuma, invadindo os templos, destruindo os símbolos sagrados. Montezuma morre na prisão e ele também saqueia os templos. Isso gera uma revolta dos povos nativos que reagem e conseguem expulsar o Hernán Cortés e os seus homens da capital. Só que depois de um tempo, eles retornam numa contraofensiva contra esses povos nativos. E depois de um conflito de 2 meses e de uma epidemia de varíola que dizimou boa parte também do povo asteca, os astecas acabaram perdendo para os espanhóis. O Hernán Cortés com seus homens invadem a capital e, sobre as ruínas da capital do Império Azteca, eles constroem a cidade do México, que hoje é a capital do México. Outro grande império da América foi invadido e ocupado, e essa invasão e ocupação foi iniciada pelo Francisco Pizarro. Quando Francisco Pizarro deu início a esse processo de invasão, o Império Inca ele já estava fragilizado, de certa forma, porque tinha passado por uma disputa de poder entre o Atahualpa e o Huáscar, 2 irmãos que estavam disputando o poder após a morte do pai, que era o imperador anteriormente. Então o império já estava bem fragilizado. Quem acaba vencendo essa disputa pelo poder é Atahualpa. Mas o poder, a situação já está tão instável que para o Francisco Pizarro empreender uma invasão foi mais fácil, porque o império já estava meio fragmentado por causa dessa disputa. E aí o Atahualpa é capturado pelo Pizarro. O Pizarro pede um resgate pelo Atahualpa. Os nativos pagam esse resgate e mesmo assim o Pizarro executa o Atahualpa. E assim a gente tem o processo de ocupação de Cusco, que era a capital do Império Inca, e o fim do Império Inca, que é anexado ao governo espanhol. Então, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!